Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero hoje, como eu disse, o próximo domingo também, refletir bastante sobre esse capítulo de Marcos, capítulo 6 de Marcos. E nós terminamos a nossa série no domingo passado, a nossa série Igreja Delivery. Quem foi abençoado aí pela série Igreja Delivery, dá um glória a Deus, diga aleluia. Inclusive, algumas pessoas mandaram mensagem: pastor, nós fechamos com a série, com chave de ouro, aprendendo a pedir. Se delivery é isso, delivery a gente, nós não somos proibidos pedir algo para Deus, mas pedir com um propósito. Eu até queria perguntar, quem aqui pediu algo para Deus essa semana, no domingo ou essa semana, e Deus já atendeu o seu pedido? Levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Temos algumas pessoas aí que pediram algo para Deus e Deus atendeu. Então, se você levantou a sua mão e Deus atendeu esse pedido, é porque Ele tem um propósito na sua vida, e através disso que Ele atendeu aí o seu desejo, o seu pedido, Deus tem um propósito para fazer. Então, a gente precisa aprender a pedir para o Senhor, mas pedir com um propósito certo. Então, se você perdeu aí as mensagens da nossa série Igreja Delivery, eu encorajo você, vai lá no nosso YouTube, assiste as mensagens lá do nosso YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser impactado para a glória de Deus, amém? E eu diria que também a mensagem de hoje, ela é talvez uma continuação, né? Eu acho interessante quando Deus vai falando com a gente, e sempre está conectado uma coisa na outra, né? Mas eu quero ler um texto que está em Marcos capítulo 6, nós vamos refletir em alguns versículos. Eu quero ler na versão ARA, e a gente não está fazendo isso mais, só que eu queria, se possível, Nicole, talvez vai demorar um pouco, eu sei que está com um probleminha aí. Coloca para nós João 6, versículo de número 14, na versão ARA. Você pode acompanhar da sua Bíblia normalmente, mas eu quero colocar uma versão. Perdão, o que eu falei? Eu falei João? É que eu preguei João 6 na última série, gente, e agora eu vou pregar Marcos 6, mas eu também falei errado para ver se você está prestando atenção. Amém? E para a glória de Deus você está prestando atenção. Aleluia. Quem não pegou é porque você precisa se ligar aqui, gente. Eita glória. Hoje é um dia de alegria, amém, queridos? E se o Brasil não passar, continua sendo um dia de alegria. Que a nossa alegria não depende de um time de futebol, amém, queridos? Glória a Deus. Marcos capítulo 6, versículo 14, a versão ARA vai dizer assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que chegou aos ouvidos do rei Herodes? Volta 2 versículos, por favor. Versículo 12, diz assim, que Jesus e os discípulos, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Essa era a mensagem de Jesus: arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegada a hora, o reino do céu está próximo. E aí versículo 13 diz assim, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então essa é a notícia que chegou ali para o rei Herodes. E aí o versículo 14 diz assim, chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, achando que era João Batista que estava fazendo toda essa revolução, esse reboliço. E aí o texto continua dizendo, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Havia uma ordem, tem que matar João Batista. Aí no versículo 17, diz assim, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo,
e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Você está acompanhando aqui? Você está na versão Ara? Tá? Porque aqui não está escrito. Ali, está ali, gente. Está ali, ó. Repita comigo, convivas. Eu achei outro versículo em outra versão que tem a palavra conviva, né, na Bíblia. Porque conviva é indivíduo que participa de um banquete, de uma festa, de uma mesa, como convidado. A festa não é para ele, mas ele foi convidado para estar à mesa. Quantos convivas nós temos aqui nessa manhã? Mas o texto diz que, e chegando um dia favorável, no aniversário de Herodes, o rei, estavam ali reunidos, entrou ali a filha de Herodias, oh glória, isso aí, a filha de Herodias, entrou dançando ali no banquete. E aí o texto diz que Herodes se agradou da filha da mulher dele, que não era mulher dele, era a mulher do irmão dele. O rei se agradou da filha da mulher dele. E não só o rei, mas os convivas que estavam ali à mesa se agradaram também. E aí o texto continua dizendo assim, ó: então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino. Olha o que Herodes está dizendo para aquela menina que estava dançando: eu te darei, você pode pedir o que você quiser. Aí o texto continua dizendo no versículo 24: saindo ela, perguntou à sua mãe: o que eu pedirei, já que você me mandou para dançar lá para o rei? O que eu vou pedir para o rei? Perguntou para a mãe dela. Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Batista. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui como igreja reunidos com o propósito de te adorar, de ouvir a tua mensagem, a tua palavra, Senhor, e sermos transformados por ela. Que o Senhor fale conosco através desse texto, a tua palavra que é viva e eficaz. Queremos sair daqui, Senhor, prontos para viver uma semana abençoada, para viver transformação, para viver o propósito que o Senhor tem para nós. Então, nós tomamos agora toda a atenção ao Senhor. Fale conosco agora em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. O título da nossa mensagem, eu intitulei essa mensagem conforme o contexto aqui, contando a história de Herodes, em volta de um banquete, em volta de uma mesa. Eu intitulei a mensagem como uma pergunta: quem é o rei da mesa? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta assim, ó: quem é o rei da mesa? Eu achei interessante esse texto. Se alguém puder, abaixa esse ar, que eu estou com frio, gente. Estou com frio. Estou de blusa, mas eu estou com frio. Eu tenho alguém mais com frio aí, gente? Estou com frio, gente. Baixa esse ar aqui, por favor. Eu intitulei essa mensagem, eu achei interessante. Se puder, abaixa um pouquinho a luz também, só para os irmãos verem que tem uma imagem aqui, que nosso telão, em nome de Jesus, logo nós vamos ter um novo aqui. Mas tem um rei aqui, um banquete, e esse rei está de costas. E aí existe uma pergunta: quem é o rei da mesa?
nós estamos vendo a história de um rei chamado Herodes. E é muito interessante que essa história é contada em volta de uma mesa. E nós somos a igreja da mesa, amém, queridos? Nós somos a igreja que todo domingo está aqui declarando: tem lugar para você na mesa, a salvação é um banquete, tem um lugar para você na mesa. E nós sabemos que o rei da mesa da igreja Conviva se chama Jesus Cristo, amém? Eu não sou o rei da mesa, você não é o rei da mesa. Mas olha só, talvez em algum momento, nós como seres humanos, como homem, como mulher, em algum momento a gente pode cair na tentação de se tornar o rei da mesa. Porque Herodes estava ali em volta de uma mesa, e ele era o rei da mesa. Ele mandava e desmandava. Ele governava, porque a gente vai ver que ele governava coisa nenhuma. Quem governava era a mulher dele, que na verdade não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. E ele tomou a mulher do irmão dele. A gente vai ver que ele estava ali governando, não pela vontade de Deus, mas pelas suas próprias vontades e além, pela vontade de uma mulher que não era dele. E aí vem uma pergunta para nós: quem é o rei da mesa? E a gente pode entender que através desse texto aqui, a mesa revela algumas coisas para nós. Mesa é lugar de revelação. Repita isso comigo: mesa é lugar de revelação. É por isso que todo domingo a gente está aqui na igreja da mesa, que é a igreja Conviva, tem uma mesa, escrito mesa ali bem grande no hall de entrada. E toda vez que a gente está aqui diante da mesa do Senhor, todo domingo, nós estamos tendo a revelação não apenas de quem Deus é, nós estamos tendo a revelação de quem nós somos. Quando nós estamos aqui num domingo como esse, em volta de uma mesa, e essa mesa é espiritual, é óbvio, nós estamos tendo a revelação, como está a nossa vida, quais são os nossos pecados, ou então a nossa revelação de quem nós somos. Nós somos filhos amados do Senhor, do nosso Pai, amém, queridos? Então a mesa revela muita coisa, e aqui a gente pode ver que a mesa revelou quem era Herodes. A mesa revela quem realmente eu sou, a mesa revela muita coisa, a mesa revela o que está dentro. O lugar da mesa é onde a gente senta e o que está dentro vem para fora, irmão. Você quer conhecer alguém? Começa a ter tempo de mesa com essa pessoa. É na mesa da nossa casa que a gente revela quem a gente é. A gente pode tentar esconder quem a gente é aqui no domingo. A gente pode tentar usar máscara aqui no domingo. Mas lá na intimidade da nossa casa, na mesa, na refeição diária, lá que realmente é revelado quem nós somos. Lá realmente o que está dentro vem para fora. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Faz sentido o que eu estou falando? Então a mesa ela revela. Ela traz para fora o que está dentro. A mesa revela quem governa a minha vida. A mesa revela quem governa a minha casa. E a mesa de Herodes estava revelando quem estava no governo. Nem ele era o rei que governava. Então, igreja Conviva, nós somos a igreja da mesa. E se você quer estar aí diante da mesa, é muito lindo essa frase: venha, esse acolhimento é muito lindo. Venha para a mesa. A gente quer lugar na mesa, a gente quer se assentar com Jesus na mesa. Mas olha só, mesa é lugar de amor, mas é lugar de confronto também. Mesa é lugar de ser amado, é lugar de cura, mas para que haja cura vai ter confronto, vai ter revelação do que está dentro de nós. E a história de Herodes está falando que diante da mesa, Herodes estava ali como rei, dando uma festa, era aniversário dele, e aí tinha convivas ali. Então cuidado, porque do mesmo jeito que você está aqui no domingo sentando na mesa com Jesus, durante a semana você pode estar escolhendo outras mesas e se assentando na mesa que Deus não chamou você para se assentar. Você pode no domingo estar se assentando na mesa com Jesus, que é o rei. Mas durante a semana você pode estar se assentando na mesa que o rei é Herodes, que não se submete à palavra que foi ouvida no domingo. Porque Herodes não se submeteu à palavra que João Batista declarou para ele. Está fazendo sentido, gente? E eu quero falar sobre isso. Quem é o rei da mesa? E para entendermos essa história, nós precisamos conhecer um pouco de quem era Herodes. Herodes, de Marcos capítulo 6, é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E aí após a morte do seu pai, o reino foi dividido. E aí Antipas passou a governar a Galileia.
e a Pérea também. Então, embora Herodes Antipas, que nós estamos lendo aqui, ele era chamado de rei, o seu título oficial era de tetrarca. Mas ele era chamado de rei porque ele foi se colocando como rei. Então ele exercia autoridade sobre uma região determinada. Só que Herodes, ele vivia uma contradição muito grande. Ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha influência, ele tinha um palácio. Ele se assentava à cabeceira da mesa, ele dava ordens na mesa. Mas por trás da aparência de um homem forte, de um rei, havia alguém dominado pelo orgulho. Havia alguém dominado pelas pressões. Havia alguém dominado pelas circunstâncias. Havia alguém dominado pela pressão das pessoas. Havia alguém dominado por escolhas erradas. Então, por mais que ele era chamado de rei, e ele tinha autoridade sobre o povo, ele era dominado também por um orgulho que levava ele a tomar decisões erradas. Então foi ele quem mandou prender a João Batista. Por quê? Porque o profeta, um dos maiores profetas que já existiu na face da terra, João Batista tinha o papel de denunciar pecado. É isso que o profeta faz. Ele não combate pessoas, ele combate o pecado. E aí então João Batista denunciou o relacionamento com Herodias, que era a mulher de Herodes, que era esposa do seu meio-irmão. Então João, ele não estava atacando Herodes como homem. João estava confrontando o seu pecado diante da verdade de Deus. João Batista, como profeta, está fazendo isso. Então olha só que situação. Herodes largou da sua esposa, da esposa dele, para casar com a esposa do irmão, Herodias. Ele trouxe a esposa do irmão, Felipe, para o palácio e começou a viver com ela. E aí o profeta aparece para deixar para ele uma mensagem: está errado, não é de Deus isso aí. João Batista estava cumprindo o propósito dele como profeta. E aí Herodias, é claro, não gostava do profeta. Quem que esse profeta para se meter na minha vida? Quem que esse profeta para falar isso aí para mim que eu estou errado? Então Herodias, essa mulher que, não tem outra definição, essa mulher endemoniada, gente. E esse rei Herodes que não passa também muito longe disso não, meio endemoniado também. Aí junta dois endemoniados e corta a cabeça do profeta João Batista. Então olha só, Herodias não gostava nada do profeta. Por quê? Porque o profeta veio denunciar: não é tua mulher, essa mulher não é para você. Deu para entender o contexto? Amém? Deu para entender o contexto aqui? E aí o que acontece? Chega o aniversário do rei, o rei dá um banquete, e João Batista está preso. E como nós vemos, João Batista, ele ouvia o profeta. João Batista sabia, Herodes sabia que ele estava errado. Só que o texto diz que Herodes mantinha João Batista preso por segurança. Então meio que protegia João Batista. Eu chego então a uma conclusão de que provavelmente Herodes chamava João Batista para ouvir João Batista falar. Porque quem não gosta de ouvir um profeta, gente? Quem não gosta quando o profeta vem e fala assim: eu estou vendo uma benção para você, né? Mas e quando o profeta vem e fala assim: eu estou vendo um pecado escondido? Aí a gente corre. Mas olha só, na minha interpretação, o texto diz que quando João Batista falava, Herodes ficava perplexo. Herodes gostava. E aí então o rei Herodes, ele governava ali do jeito dele. Ele sabia a verdade, mas ele não fazia a verdade, não praticava a verdade. Então nós podemos entender com essa pergunta: quem é o rei da mesa? Quando o rei da mesa não é Jesus, qualquer outra coisa vai tentar ser rei da mesa. E o maior problema
das nossas vidas é quando nós tentamos ser o rei da mesa. É quando homens tentam ser o rei da mesa. É quando a gente tenta ser o rei da mesa da nossa casa. Quando a gente tenta ser o rei da mesa do nosso coração. Quando a gente tenta ser o rei da mesa nos nossos negócios. Esse é o grande problema. E aí Jesus então sai de centro, para o homem ficar no centro. E aí esse é o problema. Quando o homem é o rei da mesa, primeiro ponto, ele pode estar perto da verdade, mas longe da transformação. Repita isso comigo. Quando o homem é o rei da mesa, ele pode estar perto da verdade, mas longe da transformação. Preste atenção nisso, pega isso comigo essa manhã. Há pessoas que frequentam a igreja, ouvem a palavra, respeitam os líderes, se emocionam durante a pregação e até reconhecem que Deus está falando, mas isso por si só não gera, não produz transformação na pessoa. Por quê? Porque Herodes é o retrato de alguém assim. Herodes é o retrato de um rei que teve contato com o homem de Deus, ouviu a verdade e mesmo assim terminou tomando uma das piores decisões da vida dele. Pode matar João Batista. O texto diz que ele se entristeceu de ter que mandar matar João Batista. Então a tragédia de Herodes não foi a falta de acesso à verdade, mas foi a falta de resposta à verdade. Então nós somos a igreja da mesa. Preste atenção nisso. E talvez você está aqui todo domingo ouvindo verdades. Você está ouvindo um profeta aqui. Eu sou profeta de Deus, amém, queridos? Às vezes você está aqui e você está ouvindo profeta. Você ouve palavras, você ouve verdades. Mas ouvir a verdade e reconhecer que é uma verdade não significa que você está sendo transformado. Porque talvez você está ouvindo a verdade, mas não está correspondendo a essa verdade. Porque mesa é lugar de verdades, amém? Então Herodes, ele traz isso para nós. E aí, a gente pode estar perto da verdade, sentando à mesa todo domingo, perto da verdade, mas longe de uma transformação genuína. Eu quero declarar sobre a sua vida, tem lugar para você na mesa, amém, queridos? Mas a mesa não é só lugar de acolhimento. A mesa é lugar de transformação. E se você está vindo aqui ouvir verdades e não está sendo transformado, tem alguma coisa errada com você. E o que eu acho interessante é que dentro desse ponto, a gente pode entender que João confrontava Herodes com verdade. João não buscava agradar o governante, ele buscava agradar a Deus. Ele denunciou claramente o pecado de Herodes. Não te é lícito, o texto diz, versículo 18, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João, ele mostrou que a verdade de Deus não muda conforme a posição social ou a posição política de alguém. Pode ser prefeito, pode ser presidente, pode ser quem for, pode ser empresário, pode ser funcionário, pode ser quem for, irmão. A verdade de Deus é igual para todos nós. Eu posso ouvir um amém? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, pode ser alguém que não é famoso. A verdade de Deus não muda. João está falando isso. Olha só, eu vou pregar a verdade, seja para quem for. João mostrou a verdade de Deus. Então João confrontava Herodes com a verdade. E sabe o que é pior? Herodes temia João. O texto diz, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Então olha só, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente até teme ao Senhor, a gente até teme a palavra de Deus, mas tem que ver se essa palavra está fazendo transformação, está realizando uma transformação genuína em nós. Então Herodes, ele reconhecia que João era um homem íntegro e separado para Deus, mesmo sem seguir a sua mensagem, mesmo sem obedecer. Herodes não conseguia ignorar a autoridade espiritual na vida de João, mesmo não obedecendo. Outro ponto interessante é que Herodes protegia João, como eu disse. Herodes respeitava João, mas não obedecia a palavra.
talvez você venha aqui na igreja, você está na mesa, você respeita o pastor, você concorda com as mensagens do pastor, você concorda com o líder, mas não obedece a palavra. Irmão, não adianta nada. Porque talvez você está perto da verdade, mas longe de uma transformação. E não adianta estar só perto da verdade. Você precisa estar perto da verdade, mas vivendo transformação, para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Então essa mensagem, meu Deus, tem tudo a ver comigo e com você. O texto afirma que Herodes mantinha então João em segurança. Isso sugere que ele o preservava, provavelmente para impedir Herodias, a sua esposa, de matá-lo, porque esse era o desejo dela. Ou seja, Herodes impediu a morte de João por um tempo, porque sabia que ele era homem santo e justo. Herodes reconhecia quem João era, ele admirava o profeta, mas não abandonava o seu pecado. Olha isso, gente. O que isso nos ensina então? Que respeitar a palavra não substitui praticar a palavra. Olha que isso nos ensina, que admirar homens de Deus não é o mesmo que seguir a Deus. Então talvez você está num domingo como esse, você fica admirado. Você vem outros domingos, você fica admirado. Você fica admirado com a pastora Bruna, que eu também fico, gente. Você fica admirado com gente dando aula, falando de Bíblia, ensinando a verdade. Mas olha só, ter admiração por um homem, por uma mulher de Deus, não significa seguir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não procura admiradores da verdade. Deus procura praticantes da verdade, da palavra dEle. Já parou para refletir que talvez você é apenas um admirador das verdades? Já parou para refletir que talvez você está sendo um admirador apenas? Mas isso não surge efeito dentro de você, não surge transformação dentro de você. Isso é muito profundo. Herodes gostava de ouvir João. O texto diz no versículo 20: ouvindo ficava perplexo, contudo escutava de boa mente. E esse é um dos detalhes mais interessantes e profundos desse texto. Herodes apreciava João falar. Herodes gostava de ouvir João falar. Herodes era tocado pela mensagem. Herodes ficava inquieto com a mensagem, mas Herodes nunca permitiu que essa inquietação produzisse arrependimento genuíno nele. Então olha que interessante, que profundo, que perigoso. É possível ouvir a palavra, é possível admirar a palavra, e ainda assim não ser transformado por essa palavra. Porque Herodes ouvia João, mas não permitia mudanças genuínas no coração. Deus está falando com você nessa manhã? Então não basta apenas gostar de ouvir a mensagem, a palavra, não basta apenas gostar da verdade, é necessário praticar a verdade, é necessário viver a transformação na verdade, é necessário ouvir, mas também obedecer. Não é só se emocionar, é se arrepender de verdade. Não é só sentir o peso da palavra, mas é decidir viver por essa palavra. Então a Bíblia diz que Herodes ficava perplexo com as palavras de João Batista. Ele sabia que ele era homem de Deus, ele ficava perplexo e admirado. Ele alcançava um êxtase em ouvir a voz do profeta, mas nunca chegava a uma obediência genuína. O que isso mostra? Que o rei da mesa é o homem. A gente gosta de vir para a igreja só porque a palavra é boa, mas na nossa vida há um confronto de Deus para nós aqui nessa manhã. Deus não te chamou só para vir num domingo, Ele te chamou para se submeter à palavra dEle, amém, queridos? Porque não adianta gostar da palavra, mas não se submeter a essa palavra. O que adianta a gente encher essa casa de pessoas, a gente sentir arrepio num domingo como esse, mas não se submeter a Deus,
como Herodes não se submeteu? O que adianta gostar do mover de Deus, da verdade de Deus, mas continuar sendo um adúltero? O que adianta no domingo levantar as mãos, se arrepiar inteirinho, mas durante a semana continuar sendo um adúltero? É necessário uma mudança de mentalidade. É necessário a gente abrir o coração de fato para o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não adianta ouvirmos as verdades sem largar o pecado. Não adianta gostar desse ambiente de igreja, mas continuar mentindo, continuar fornicando, continuar fofocando, continuar tendo inveja. O que adianta? Tem alguém recebendo aqui nessa manhã? Então Herodes, ele gostava, Herodes ele sentia, Herodes ele frequentaria a igreja, mas não tinha transformação, não se submetia, não obedecia. O que adianta? O que adianta estar perto da verdade, mas longe da transformação? O que adianta? Quando o homem é o rei da mesa, é isso que a gente faz. A gente até gosta, a gente até está perto da verdade, mas não há transformação em nós. Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você está ouvindo a verdade aqui nessa manhã, você está perto da verdade essa manhã, mas essa verdade vai libertar você, essa verdade vai fazer você ser transformado para a glória de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, você vai estar tão perto da verdade, essa verdade vai transformar você, que as pessoas não vão reconhecer mais você. Essas pessoas vão começar a perguntar, o que é que aconteceu? Parece que ele esteve com alguém, parece que ele se assentou na mesa com alguém, e as verdades dessa mesa transformou essa vida, transformou essa pessoa, transformou essa casa, transformou essa família, transformou esse casamento, e agora eles estão vivendo e sendo os verdadeiros discípulos de Cristo. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Segundo, quando o homem é o rei da mesa, ele vive para agradar a si mesmo e aos outros. Quando o homem está no centro, quando o homem é quem quer governar, quando o homem quer fazer o que é vontade própria, é isso que ele só sabe fazer isso. Tudo que ele faz é para agradar a si mesmo e os outros estão perto dele. E foi isso que Herodes fez, como rei da mesa. Herodes, ele escolheu preservar a sua reputação em vez da verdade. Herodes preferiu agradar Herodias, que nem mulher dele era, do que agradar a Deus. Quando nós estamos governando a nossa própria vida, quando a gente está na mesa, a gente quer fazer do nosso jeito, é isso que acontece. A gente só sabe agradar a si mesmo e aos outros. E aí Herodes então fez um juramento durante o banquete, diante dos convivas. Herodes percebeu que o pedido que a filha de Herodias tinha feito era injusto. E o texto diz que ele ficou profundamente entristecido. Mesmo assim, mesmo que ele ficou profundamente entristecido, por causa do orgulho dele, por causa da pressão dos convidados, ele ordenou a execução de João Batista. No momento decisivo, Herodes ele decidiu agradar a si mesmo. Ou melhor, não foi nem a si mesmo, porque na verdade ele se entristeceu. Herodes decidiu agradar as pessoas, em vez de obedecer à consciência que João tinha construído dentro dele, que Deus estava colocando dentro dele. Herodes até protegeu João, mas ele preferiu proteger ainda mais o seu próprio orgulho. Ele decidiu proteger ainda mais a sua reputação. Como é que fica a minha reputação? Eu falei diante de todo mundo, pode me pedir o que você quiser, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele pensou assim, ela vai pedir metade do meu reino, eu estou disposto a dar metade do meu reino. E aí vem o pedido, a cabeça de João Batista. Porque quando o homem é o rei da mesa, ele só vive para isso, agradar a si mesmo e agradar aos outros. E aí quando ele recebe o pedido da cabeça de João Batista, ele se entristeceu. Mas o texto diz, por causa do juramento e dos convidados, ele preferiu manter a sua imagem, ele preferiu manter a sua reputação. O que vai ser agora da minha palavra daqui para frente como rei? Quantas pessoas sabem o que Deus quer delas, mas escolhem preservar
a sua reputação em vez de obedecer a Deus. Lá na tua empresa, dentro da sua família, quantas pessoas sabem qual é a vontade de Deus, sabem que estão erradas, sabem que precisam mudar, mas elas preferem manter a reputação. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim se eu começar a ir para a igreja todo domingo agora? O que é que vão pensar de mim se eu não tomar mais a cerveja agora? O que é que vão pensar de mim se eu parar com esse rolê aí agora? O que é que vão pensar de mim se eu parar de ir para a festa do peão agora? Vocês estão indo para a festa do peão, gente? O fala a Deus foi muito forte. O que é que Deus tem falado com você e você não tem obedecido por orgulho? O que é que você está preferindo agradar a si mesmo em vez de agradar a Deus? O que é que você está fazendo para o outro te achar alguma coisa e não está agradando a Deus? Olha que história, gente. O cara é rei. Ele é rei. Ele podia mandar e desmandar o que ele quisesse, mas o texto é muito claro. Ele prefere agradar a quem estava na mesa com ele. E esse é um grande período que a gente vem falando aqui na nossa última série. O período de uma igreja de tentar agradar pessoas. Então, de novo, nós não estamos aqui para agradar você. Se você ficou feliz ou triste que a gente desmarcou o jogo da noite, eu desmarcaria o jogo da noite. Se você ficou feliz ou triste, a gente desmarcou o culto. Cara, me perdoe. Nós estamos aqui para agradar você. Diante da Bíblia, diante dos estatutos de Deus, não há problema nenhum a gente desmarcar um culto da noite. Então preste atenção. Evangelho não é sobre aquilo que você quer, evangelho é sobre aquilo que Deus quer. E esse é o nosso problema. Quando a gente é o rei da mesa, a gente quer tudo do nosso jeito. Quando a gente é o rei da mesa, a gente quer agradar pessoas. A gente quer ser alguma coisa para alguém. E aí ele faz esse juramento. E ele não pôde voltar atrás. Não é que ele não pôde, ele não quis voltar atrás. Ele manteve a sua palavra. Agora preste atenção, cuidado, porque o orgulho vai custar muito caro para nós. O orgulho de não pedir perdão. O orgulho de quando a gente erra. E a gente fala assim, não, eu não vou me rebaixar. A gente até sabe que a gente está errado. A gente até sabe que a gente pecou. A gente até sabe que não deveria ter feito aquilo. Mas o orgulho é tão grande, não vou pedir perdão. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que estão arrastando há anos e anos situações tão pequenas, tão bobas de serem resolvidas. Mas porque o orgulho tomou conta, essa pessoa ela não consegue perdoar. Essa pessoa ela está vivendo só para agradar a si mesma. Ela não consegue se humilhar e falar assim, não, eu reconheço. Herodes podia ter feito isso. Eu como rei, estou voltando atrás. Pode pensar o que vocês quiserem de mim. Eu vou ouvir a voz do profeta. Eu vou ouvir a voz dos céus para a minha vida. O que o céu está falando com você? O que o céu está pedindo para você? O que o céu está tentando te alertar faz tempo? Mas você está tão preocupado em si mesmo. Você está tão preocupado nos seus desejos pessoais. Você está tão preocupado em agradar pessoas que você não está obedecendo a voz do céu para a sua vida. O que é? Isso é muito forte, gente. A mesa só estava revelando quem estava governando a vida daquele homem. E tem mais. Sabe por que Herodes faz isso com a filha de Herodias? Pode pedir o que você quiser. Não era comum naquela época a filha da mulher de um rei entrar dançando numa cerimônia. Você consegue imaginar comigo? Não é qualquer dança. Herodias tinha um plano diabólico. Herodias usa a própria filha como instrumento sexual. Vai lá, filhinha, faz a vontade da mamãe. Entra dançando. Deixa o meu marido gostar de você também. Deixa o meu marido se atrair por você também, porque eu conheço as fraquezas dele. Eu era a mulher do irmão dele, ele me desejou, agora ele me tem.
Eu sei das fraquezas do rei. Eu sei das fraquezas desse homem. Eu sei que ele não vai resistir quando ele vê uma jovenzinha dançando na frente dele. Ele vai se derreter inteirinho, ele vai se entregar inteirinho, ele vai se abrir inteirinho. Quantas coisas talvez o inimigo está mandando na nossa vida, do jeitinho que a gente gosta. Quantas coisas Deus está fazendo do jeitinho que a nossa fraqueza quer. Do jeitinho. Quando o homem é o rei da mesa, o inimigo começa a fazer situações, circunstâncias para agradar a gente, para a gente abrir e se derreter inteirinho para a vontade do Satanás. E aí então ele fala assim: poxa, agora eu preciso dar uma de rei aqui. Muito bom, menina. Vem aqui, pode escolher o que você quiser. Porque quando a gente está no centro é assim que a gente faz. A gente toma decisões do nosso jeito. Quando o homem está no centro, ele é governado pela carne. Quando o homem está no centro, a sua vida gira em torno das suas fraquezas. As suas decisões é em torno das fraquezas. Então olha só, mesa é lugar de expor aquilo que é nossa fraqueza. Mas a gente expõe as nossas fraquezas para ser curado, perdoado, liberto, transformado. Não para fazer as nossas próprias vontades. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Se você está na mesa com Jesus e Jesus é o rei, você não vai fazer as suas próprias vontades. Você não vai viver a sua vida para agradar ninguém. Você não vai viver a sua vida para agradar pessoas. Você não vai fazer a vontade das pessoas. Você vai fazer a vontade de Deus. Você vai viver a sua vida para agradar a Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Terceiro e último. Quando o homem é o rei da mesa, ele pode estar calando a voz do céu. Quando nós somos o rei da nossa vida, quando nós somos o rei da mesa da nossa casa, quando nós somos o rei da mesa onde nós estamos nos assentando, nós corremos o risco de calar a voz do céu. Existe uma voz profética aqui nessa manhã, quantos creem nisso? Existe uma voz do céu para nós, existe uma voz de avivamento aqui, quantos creem nisso? É uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de olhar para dentro de nós, e olhar aquilo que está ruim em nós, aquilo que está pecaminoso em nós, e abrir mão do pecado, abrir mão da nosso desejo para viver a vontade de Deus. Então há uma voz profética aqui nessa manhã, existe um avivamento acontecendo aqui na Igreja Conviva, quantos creem nisso? Eu quero declarar sobre a tua casa, um avivamento vai começar lá dentro da sua casa, um avivamento vai começar no seu trabalho, um avivamento vai acontecer nessa cidade de Nova Odessa. Eu creio que a Igreja Conviva está sendo levantada para tocar a nação brasileira, para tocar o estado de São Paulo. Nós vamos levar o avivamento que Deus está fazendo, operando aqui na cidade de Nova Odessa, para as nações da terra, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas olha só, o diabo, do mesmo jeito que tem essa voz profética, esse avivamento, o diabo ele está fazendo de tudo para calar essa voz profética sobre a sua vida. O diabo está fazendo de tudo para que você não viva o avivamento. O diabo está fazendo de tudo para destruir sua casa. O diabo está fazendo de tudo para destruir o seu casamento. O diabo está trabalhando todos os dias incansavelmente para tirar você do propósito, para nos tirar do propósito, para levar você para longe da igreja, para levar você para longe do centro da vontade de Deus. O diabo faz de tudo para você ser o rei da mesa. E com isso, infelizmente, muitos estão sendo paralisados pelo inimigo. Muitos que já viveram uma vida extraordinária em Deus, já não estão vivendo essa vida mais. Muitos que abandonaram o seu chamado. Muitos que no passado eram profetas, profetizavam no passado, mas foram paralisados. A voz foi calada. Não estão vivendo mais para a glória de Deus, estão vivendo para a glória própria. Muitos estão desviados, satisfazendo os próprios desejos, os desejos da carne. Mas eu creio também que muitos que estão aqui nessa manhã, estão perseverando na fé, estão andando com Deus, estão atentos à voz de Deus, estão atentos à voz do céu, estão atentos a uma voz profética. Eu creio nisso.
Por quê? Porque Herodes conseguiu sim matar e decapitar João Batista, mas a voz do profeta João Batista ecoou até os dias de hoje. Nós estamos sendo hoje confrontados pela voz do profeta João Batista. A voz de um profeta está entrando no nosso coração. Jesus está transformando o nosso coração através de um homem que se posicionou para ser voz profética. Mas a gente não pode se enganar. O diabo quer calar essa voz. O diabo quer calar a voz do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então cuidado. Cuidado, porque o inimigo, ele está tentando fazer de tudo para tirar você e eu desse lugar, desse ambiente, da presença de Deus, desse lugar de dependência de Deus. Queridos, preste atenção. João Batista foi um presente na vida de Herodes. Ele era usado poderosamente na vida de Herodes. Ele confrontava Herodes. Ele falava a verdade para Herodes. Ele usava palavras duras, sim, mas era o que Herodes precisava ouvir. João Batista estava ali como boca de Deus. Quando João Batista abria a boca para falar com Herodes, o céu falava com Herodes. Herodes, ele estava vivendo uma vida errada, como a gente já falou, desagradando a Deus. Mas mesmo que Herodes ouvia o céu através de João Batista, Herodes calou a voz profética na vida dele. Herodes calou a voz do céu na vida dele. Herodes sabia, quando João fala, Deus fala. Quando João abre a boca, eu não sei, eu fico perplexo. Por quê? Porque o céu estava falando com ele. Irmão, não tem jeito. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu espero que sim. Quando o céu fala com a gente, é indiscutível. Você que já caminha com Deus há um tempo a mais, talvez você saiba mais do que talvez quem é mais novo. Mas a voz do céu dá para ser percebida. Quando a voz do céu invade a gente, tudo se rende. Há uma voz aqui nessa manhã. Nós estamos diante da mesa. Jesus é o rei dessa mesa. Jesus está falando. O céu está falando. Então Herodes sabia, ele conhecia a voz do céu. Mexia com ele a voz do céu. Mas infelizmente, Herodes calou a voz do céu, porque ele seguiu os seus próprios desejos, ficando com a mulher do irmão dele. Herodes calou a voz do céu, porque ele queria agradar todo mundo. Herodes calou a voz do céu, porque ele não estava andando em arrependimento. Talvez você está aqui nessa manhã e você não está percebendo que a voz do céu está cada vez mais longe de você. Você não está percebendo que a voz que antes tocava o seu coração lá no passado, no começo da sua conversão, hoje não faz tanto efeito em você. Talvez você nem está percebendo que aos poucos você está se esfriando. Você não está percebendo que talvez a voz está se ausentando, não porque a voz parou de falar, não, porque os céus estão falando aqui nessa manhã, amém? Mas é porque talvez os seus ouvidos estão se fechando e você está matando, você está calando a voz profética, a voz do céu sobre a sua vida. A voz profética, ele exortava, ela avisava, mas não adiantava. A voz profética falava ali com Herodes: Herodes, sai desse relacionamento, muda de vida, se submeta. A voz profética apontava, mas não adiantava. E talvez você está nessa situação. Há uma voz profética falando com você já há algum tempo: ei, cuidado, ei, volte para casa, ei, se arrependa, ei, abandona isso, abandona aquilo, ei, cuidado lá dentro da sua casa, você vai perder os seus filhos, você vai perder o seu casamento. Talvez exista uma voz há algum tempo falando com você, mas talvez não está adiantando. Deus está aqui nessa manhã
para sussurrar com uma voz. Ele está dizendo: volta. Ele está dizendo: se arrependa. Ele está dizendo: ame mais. Ele está dizendo: volte a cumprir o chamado. Ele está dizendo: abandona isso. Abandone essa mulher, pare de ser adúltera, abandone a vida de pecado, abandone os seus desejos pecaminosos, abandone. Tem uma voz profética aqui nessa manhã, uma voz que ama, mas também que exorta. Existe uma voz tocando os nossos corações aqui nessa manhã. Não faça como Herodes. Não faça como Herodes. Não faça como Herodes de gostar do profeta, gostar da verdade, mas não viver a verdade. Não cale a voz do céu sobre a sua vida. Não adianta ser alguém aqui dentro da igreja e lá fora ser outro. Há uma voz aqui dizendo para nós. Não adianta gostar dessa mensagem, mas não largar a mulher do seu irmão. Há uma voz do céu aqui falando. Não adianta adorar Jesus aqui nesse domingo, mas xingar todo mundo lá fora. Há uma voz do céu falando. Há uma voz sendo ecoada entre nós. Há uma voz que está sussurrando em nós. E preste atenção. Herodes, ele cala a voz. Sabe por quê? O inimigo, ele não quer destruir aquilo que você conquistou aqui na terra. Olha, um diabo foi tocar na vida de Herodes. O diabo não tocou nas riquezas. O diabo não tocou naquilo que era terreno. O diabo não matou aquilo que ele podia conquistar através do dinheiro. Onde foi que o diabo mexeu na vida de Herodes? Na voz do céu. O céu deu João Batista para Herodes. Herodes calou a voz. O céu deu uma voz profética para Herodes. Herodes calou a voz. O céu deu alguém para dar direcionamento. Herodes calou a voz. Por quê? Porque o inimigo não quer o seu reino. O inimigo não quer o seu carro. O inimigo não quer o que você conquistou aqui na terra. O inimigo quer o que o céu deu para você. Há uma voz aqui nessa manhã. Há uma voz aqui nessa manhã. O céu está chamando a nossa atenção. Na mesa com os convivas, onde Jesus é o rei, ele está dizendo: ei, cuidado, porque o inimigo não vai atacar o seu carro, o inimigo não vai atacar o seu dinheiro, o inimigo vai querer roubar aquilo que o céu está te dando. Quantas coisas talvez o inimigo já conseguiu roubar aquilo que o céu nos deu. O inimigo quer tocar na graça que Deus nos dá. O inimigo quer roubar a glória que a gente só pode dar para Deus. O inimigo quer roubar aquilo que o céu depositou em nós. O inimigo quer roubar a unção. O inimigo quer roubar o dom, o chamado. O inimigo quer roubar o quebrantamento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você profética, irmão. Perca tudo, mas não perca a glória de Deus. Eu vou falar de novo. Perca o seu carro, perca a sua casa, perca tudo aquilo que é terreno, perca tudo aquilo que é passageiro, mas não perca a glória de Deus na sua vida. Não perca a presença de Deus na sua casa. Não perca aquilo que o céu derrama sobre você. Não perca aquilo que o céu está depositando desde quando você se converteu. Volte a ouvir a voz de Deus. Volte a ouvir a voz do céu. Volte a ouvir, volte a estar sensível à voz de Deus sobre a tua vida. Volte a inclinar os seus ouvidos na presença de Deus. Volte. Feche os seus olhos, eu quero chamar os músicos aqui. Volte a ouvir a palavra. Volte a ler a Bíblia. Volte a mergulhar na palavra de Deus. Volte a jejuar novamente, meu irmão. Não cale a voz do céu sobre a tua vida. Feche os seus olhos e comece a ouvir a voz do céu agora. Quem é o rei da mesa? Quem é o rei da sua casa? Quem é o rei da sua família? Quem é o rei do seu casamento? Quem é? Quem é? Porque uma mesa sem Jesus pode até ter abundância de comida, mas uma mesa sem Jesus vai ter escassez de vida, irmão. Talvez está faltando vida dentro de você. Volte a ouvir a voz do céu. Volte a ouvir a voz do céu. Não faça como Herodes.
Não faça como Herodes, não basta só gostar da verdade, não basta só gostar do profeta, não basta só gostar da mensagem. Precisa viver a verdade, precisa praticar a verdade, precisa inclinar os ouvidos, precisa abrir o coração, precisa pedir perdão, precisa andar em arrependimento, precisa ouvir a voz do céu. Não cale a voz do céu, não cale a voz do céu, não cale a voz do céu. O Senhor está chamando pessoas de volta aqui nessa manhã. Jesus está chamando perdidos aqui nessa manhã. Jesus está dizendo, a voz do céu está dizendo: ei, chega de viver essa vida, chega de viver do jeito que você está vivendo, chega de tomar suas próprias decisões, chega de viver as suas próprias vontades, chega de ficar inclinado aos desejos da sua carne, chega de ficar encantado com a filha de Herodias dançando na sua frente. Você vai ficar encantado com a palavra, você vai ficar encantado em transformação, você vai ficar encantado com a voz do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe uma voz profética chamando você. Não resista, não resista. Se renda à voz profética. Se você tem necessidade aqui nessa manhã de se render a Jesus, de correr para o altar, de restaurar a voz que foi calada na sua vida, de restaurar a voz que foi calada na sua casa, de restaurar a voz do céu sobre a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui para frente, se prostrar, se render no altar. Vem aqui voltar a ouvir a voz de Deus. Sai do seu lugar e vem para cá. Pode atrapalhar a pessoa que está sentada do seu lado, não tem problema, não tem problema. Sai do seu lugar e vem aqui: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu estou ouvindo a voz das pessoas, eu estou ouvindo a voz dos meus desejos, eu estou ouvindo a voz, ó Pai, desse mundo, eu estou ouvindo a voz do dinheiro, eu estou ouvindo a voz dos meus desejos pecaminosos. Mas nessa manhã eu me rendo à tua voz, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu não vou fazer como Herodes, não, porque o rei da mesa é Jesus, o rei da mesa da minha casa é Jesus, o rei da mesa da minha vida é Jesus. Então sai do seu lugar e vem aqui se prostrar diante da presença do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui para frente.